Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a uma objeção de uma testemunha de Jeová. Em um dos meus vídeos deixou um comentário achando que eu era católico romano e aí atacou a igreja romana. Porque só podia ler a Bíblia em latim, porque não sei o que, porque a igreja católica proibia a leitura da Bíblia na Idade Média, etc e tal, né? Então assim, a testemunha de Jeová, ela errou o tiro, ou melhor, ela errou os tiros. O primeiro tiro ela errou porque eu não sou católico romano, eu sou cristão ortodoxo. E o segundo tiro ela errou porque ela não conhece os fatos, ela ignora os fatos, então ela se equivocou, né? Ela acreditou na mentira de alguém. Eu vou defender a verdade, eu não vou defender a igreja romana, eu vou defender a verdade histórica, a verdade dos fatos. Até porque eu sou professor de geografia e de história, tá? Então vou falar de fatos. Como o Brasil, muitas pessoas não têm ainda acesso ao ensino superior, outras não querem estudar, o brasileiro não tem o hábito de leitura, e a maioria dos protestantes pentecostais e neopentecostais não lê, não estuda, porque acha que é iluminado pelo Espírito Santo, né? É a cultura dos pentecostais e neopentecostais. Os protestantes também são arraigados quando leem a sua própria literatura, no caso dos calvinistas e tudo. Então, essas pessoas, elas ficam nas suas bolhas e não estudam a realidade dos fatos, tá? Não se interessam pela história, pela historiografia, então acreditam no que o pastor fala, no que o ancião fala e por aí vai, né? Por aí vai. E aí ficam reeditando esses mitos de que a igreja romana proibiu a leitura da Bíblia, que não podia se traduzir a Bíblia, que o primeiro a traduzir a Bíblia em língua vernácula foi Lutero, etc, etc e tal, tá? Então esses mitos só existem nessas seitas protestantes, pentecostais, neopentecostais, no meio inculto do protestantismo e também no seio dos adventistas do sétimo dia, já que a Ellen G. White escreveu um livro que ora é traduzido como Grande Conflito, ora é traduzido como O Conflito dos Séculos. E aí ela fala que Lutero foi o herói que traduziu e blá blá blá, né? E enaltece Lutero. As testemunhas de Jeová, em suas publicações, dizem a mesma coisa, tá? Dizem a mesma coisa e tal, e acabam falsificando e tudo mais, né? Contando meias verdades. Agora, as testemunhas de Jeová, elas estudam, mas elas estudam apenas aquilo que a torre de vigia manda, tá? Elas acreditam cegamente no que diz a torre de vigia. O que escrevem os editores da torre de vigia, elas aceitam como verdade, como se fosse o próprio Deus falando, tá? Mas aí a gente vai desmentir isso daí, tá? Um dos melhores livros de apologética no Brasil, o Brasil tem poucos livros de apologética da Igreja Romana. Na América Hispânica tem muito mais, então lá eles estão bem providos. E nos Estados Unidos mais ainda, e na Europa nem se fala. No Brasil nós temos poucos livros de apologética, se nós formos comparar o Brasil com a América Hispânica. Temos poucos bons livros, livros que valham a pena de fato. São poucos, tá? São poucos. Um desses livros é esse aqui, A Caixa de Perguntas. É um livro em inglês, americano, norte-americano, estadunidense. Começou a ser escrito no final do século XIX. O padre Bertrand Conway, ele respondia objeções das pessoas de várias religiões, até de ateus e agnósticos, de inimigos da religião, e ele respondia. E conforme ia respondendo, foi formulando textos e mais textos que depois deram origem ao livro The Question Box,
título em inglês do Caixa de Perguntas, título original. Então, assim, esse livro aqui é excelente. Quem puder comprar, que é da Igreja Romana, quem é da Igreja Romana, compre, tá? Você não vai achar na Paulus, na Vozes, nas grandes editoras católicas, nem mesmo nas pequenas editoras. Não vai achar. Você só vai achar em sebos. Então, procura lá na estante virtual que você acha. É caro? É, mas vale a pena, tá? O meu livro é da década de 1950. Então é um livro bem velhinho, bem machucado, bem sofridinho, tá? Mas é um livro que vale a pena pelo conteúdo, ó. Tá bem velhinho mesmo. Então vamos lá, aqui nas objeções que fala da Bíblia. Deixa eu achar aqui. Eu estava em texto, agora há pouco, vou pedir um pouco de paciência aí para vocês. Eu estava com o texto aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu acho as questões da Bíblia aqui. Parará. Bom, eu estou procurando aqui, gente. Então peço paciência. Espera aí que eu já... Tá, achei. Então aqui tem as objeções protestantes, tá? E vou ler aqui. Não foi Lutero o primeiro que traduziu a Bíblia em língua vernácula? Por que se opuseram tão tenazmente os católicos? Então essa é uma objeção que foi feita na época e ainda hoje ela é feita. E o padre Bertrand Conolly respondeu: não foi Lutero quem primeiro traduziu a Bíblia em língua vernácula. A tradução em língua vernácula do Novo Testamento já tinha sido publicada já em 1522 e a do Antigo Testamento em 1534. De 1466 a 1522 publicaram os católicos alemães 19 edições completas da Bíblia. 14 na Alta Alemanha, em Augsburg, Basel, Strasbourg, Nuremberg, e 5 na Baixa Alemanha, em Colônia, Delphi, Halberstadt e Lübeck. Tá, isso está em Jensen, Story of German People, enfim. Então tem a bibliografia aqui. De 1450 a 1520 publicaram os católicos 188 edições da Bíblia, 156 em latim, 6 em hebraico, 11 em italiano, 10 em francês, 2 em boêmio, 1 em flamengo, 1 em eslavo, 1 em russo. Falk de Die Bibel em Ausgang des Mittelalters. Tal, confira o Adventismo e o Padre Rolim. Então, ó, de 1450 a 1520, isso aqui. Tá? E também o Wycliffe não foi o primeiro a traduzir a Bíblia em inglês, porque já existia a tradução da Bíblia em inglês. Tá? É o que está aqui na caixa de perguntas no capítulo 8º. Tá? E só para terminar o vídeo, existe a igreja de São Marcos em Veneza, que fica ali na praça de São Marcos. A igreja de São Marcos em Veneza, que é uma igreja já medieval, igreja antiga, a igreja de Veneza, ela é um verdadeiro exemplar do Novo Testamento, contando toda a vida de Jesus nas paredes da igreja. Então quem entra na igreja vê cenas evangélicas pintadas, vê o próprio evangelho, vê a própria vida de Cristo pintada nas paredes do templo da igreja de São Marcos em Veneza. Tá? Então a igreja em si de São Marcos é um exemplar do Novo Testamento. Então esse negócio de falar que a igreja proibia a leitura da Bíblia, o que na Idade Média ninguém conhecia a Bíblia, isso é patranha, mitologia, é mentira. Se você tem aí acesso à internet, vai lá, digita no Google Igreja de São Marcos.
digita lá, coloca em imagem, você vai ver a vida de Cristo dentro das paredes, dentro do templo, nas paredes da igreja. E é isso, né? Respondida aí a objeção do jeovista. E lembrando, né, se eu sofrer mais algum ataque aí, lembrem-se que eu não sou católico romano, eu sou cristão ortodoxo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e aperte o sininho de notificações para mais vídeos como este. E fui!